receber, meu Deus, essa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Deixa as nossas crianças se acomodarem ali. Queridos, eu sei que está quente, tá? Mas hoje é dia de festa, eu resolvi botar esse blazer aqui. Imagina só, né? Mas tudo bem. Desde o início, o diabo ele não está feliz com o crescimento dessa igreja. E foi muito empecilho para que nós pudéssemos chegar até aqui. O ano de 2025 nós declaramos na virada para 2025. 2024 para 2025 nós declaramos que 2025 seria o ano da expansão. E de fato nós estamos vivendo o ano da expansão, do crescimento, não só em espaço físico, mas o nosso objetivo como igreja é que nós venhamos a crescer em revelação da palavra, para que nós venhamos a crescer também, sabe, queridos, como cristãos, parecer mais com Cristo, estar com Cristo. Esse tem sido o nosso desafio através da palavra da graça de Deus. Eu não sei se chegou ao conhecimento de todos, mas desde o início eu levei um golpe aqui. Eu comprei a laje, o concreto, né? O concreto eu comprei. A empresa é real, mas foi um site falso. Eu levei um golpe de 12.385 para nós conseguirmos fazer essa obra. Dar início nessa obra, como todos vocês são sabedores, nós vendemos feijoada. E foi muito doído quando eu descobri que era um site falso de uma empresa. A empresa é real, ela existe. Quando eu fui lá, para minha surpresa, eu caí no golpe com muitas outras pessoas bem caído no golpe. Hoje em dia esse crime pela internet tem crescido muito, né? Então foi um desafio muito grande. Se eu olhasse para a realidade financeira do saldo da igreja, não daria um passo. Mas nós precisamos exercer aquilo que a gente prega aqui. Nós somos desafiados a andar em fé. E se nós pregamos que nós não andamos por circunstâncias, nós andamos por fé, nós temos que exercer essa fé. Nós temos que avançar através da fé, porque essa obra não é minha, pastor Ronildo, essa obra não é do pastor Jefferson, essa obra não é do pastor Neto que está lá em Portugal, essa obra é de Deus. Então se é de Deus, é Deus que vai prover, é Deus que vai levantar recursos através da vida de vocês, para que possam semear nesta obra. E assim tem sido feito. Só para que vocês tomem conhecimento, eu tenho orado a Deus e tenho pedido a Ele sabedoria para conduzir vocês, que são ovelhas que pertencem ao rebanho do Senhor, para que me dê sabedoria, coragem para poder avançar. E os desafios foram muitos, mas Deus tem colocado na minha vida pessoas chaves que têm contribuído, têm entendido, que têm um coração na obra, desde o pedreiro, desde o eletricista, do ar-condicionado, do pintor, tudo fez preço bem abaixo do mercado, só para abençoar a obra. Acredite, eu estou devendo todos eles. Sabe, queridos, estou devendo o cartão. E só não comprei o outro ar-condicionado para colocar bem aqui, porque faltou limite no cartão. Mas fé eu tenho. Fé eu tenho, irmãos. Não tinha mais limite, Felipe. E aí eu disse, gente, se acabou o limite, eu não posso comprar. Fé eu tenho. Sabe, irmãos, e para piorar a situação desses ar-condicionados, 4 instalados aqui, eu sabia que já era pouco, mas aquele, por infelicidade, ele não funcionou. E é por isso que vocês estão se abanando aí. Mas Silvinha, nossa diaconisa, já providenciou
um ventilador, né, Silvinha, que vai pegar um pouco de vocês aqui. Pode até botar um pouquinho mais para lá, para pegar os irmãos ali. Isso, chegando até em mim aqui, tá bom. Isso, vai dar certo. Vai dar certo é um jargão que um pedreiro fez um serviço lá em casa. Tudo para ele não é crente, mas ele disse: vai dar certo, pastor, vai dar certo. E eu tomei posse dessa palavra e eu disse: já deu certo. Amém, irmãos? Mas vamos para a palavra. Eu não vou demorar, tá? O tempo já está avançado, tem muita coisa ainda para acontecer. No livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 5, Deus, ele aparece em sonho para Salomão e faz uma pergunta a ele. Ele diz assim: Salomão, pede-me o que tu queres, que assim será concedido. Salomão, filho de Davi, ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos seus inimigos, ele não pediu vida longa, mas Salomão, ele pediu sabedoria para julgar seu povo. Pediu um coração entendido, um coração sábio para julgar aquele povo. Essa tem sido a minha oração. Senhor, me dá um coração sábio. Não deixa eu, em nenhum momento da minha vida, atribuir o crescimento dessa igreja a homens. Se um dia eu vier atribuir o crescimento dessa igreja a nós que estamos aqui à frente, eu saio. Porque o homem sai para a glória de Deus entrar, e é Ele que dá o crescimento. Amém, irmãos? É Deus que dá o crescimento. O próprio apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, Deus é que dá o crescimento. Então, o meu desejo não é só expandir em espaço físico, mas é fazer com que vocês cresçam em entendimento, cresçam em revelação, cresçam em cada vez intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E no versículo 4 de 1 Reis, versículo 29, a Bíblia diz: ora, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e conhecimento múltiplos, como a areia que está na praia do mar. Deus deu. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus deu. Ele continua dando, queridos. Amém? É Deus que dá. Esse Deus que é movido, sabe, nós estamos inseridos nesse favor de Deus, nessa graça de Deus. Nós não merecemos nada, absolutamente nada. Tudo que tem acontecido nessa igreja, eu vejo a graça de Deus, eu vejo o favor de Deus, desde o início. Pastor Neto aqui já disse, mostrou um pouco. A primeira reunião que nós fizemos era dessa coluna para lá, era um corredor. Tem alguns irmãos aqui que estão conosco, que estão desde o início, e assim tem feito. Pensa que parou? Não parou, nós vamos continuar avançando. A sala do Kids agora vai ser o próximo, eu vou derrubar tudinho. Lembra que há tão pouco tempo eu falo, essa parede vai sair. Eu olho para ela, ela está do outro lado. Poder da palavra. Se nós declaramos e cremos, é Deus que vai dar os meios. E assim, irmãos, tem que acontecer na nossa vida. Nós precisamos trazer à existência aquilo que às vezes Deus coloca em nosso coração. Nós temos que verbalizar para a coisa acontecer. Se você está com uma enfermidade, comece a declarar que essa enfermidade não te pertence. Se você está com uma crise no seu casamento, repreenda em nome de Jesus. Nós, seres humanos, somos muito pequenos. Nós, seres humanos, somos muito limitados. Nós não temos o poder de mudar ninguém.
Só quem tem é Deus. Deus tem o poder de mover, de chacoalhar, de arrumar, de criar circunstâncias só para te abençoar, só para fazer acontecer aquilo que tu crê e aquilo que tu declara. Por isso que nós temos que ser ousados. Aquilo que a gente fala com fé. Não fale asneira. Não fale aquilo só por falar. Porque Deus conhece aquilo que está no teu coração. Mas cada palavra que você lança da boca para fora, o diabo toma posse. Então não fale aquilo que você não tem certeza. Não fale aquilo que você sabe, querido, só por falar. Se você liberar uma palavra, libere para edificar a vida de alguém. Jamais libere para amaldiçoar. Assim aconteceu com Gideão. Sabe? E assim sucessivamente, meus irmãos. Nós precisamos liberar palavras que edifiquem. Então, nessa vida, irmão, que nós estamos inseridos, haverá inúmeros obstáculos em várias áreas. Em várias áreas da nossa vida haverá obstáculo. Pensa que eu não tive obstáculo? Tive muito obstáculo. Mas a partir do momento que eu comecei a derrubar a parede, o dinheiro foi embora logo no primeiro final de semana que o pedreiro pediu um adiantamento. O pedreiro trabalha todo final de semana, ele quer dinheiro. E eu comprei material e foi embora. E eu falei, agora eu não posso parar. Eu não posso retroceder. Também não posso parar. Eu tenho que avançar. Eu preciso crer no meu Deus. E Deus tem usado, queridos, muitos irmãos aqui para nos abençoar, para nos semear nessa obra, sabe? Então, aparecerão impossibilidades de ser superadas, mas nós precisamos avançar. Sabe, irmãos? Mas a boa notícia é que Deus colocou algo em você que te dá, sabe, uma vantagem, algo que abrirá portas onde não tem, que é o favor, que é a graça dele. Favor de Deus é algo imerecido, graça de Deus eu não mereço. Às vezes, irmãos, esse entendimento que nós precisamos ter nessa nova aliança. Jesus veio estabelecer uma nova aliança. A velha aliança ficou para trás. Foi boa, foi, mas ela dependia do que o homem fazia. Deus, através do seu Filho Jesus, veio estabelecer uma nova aliança. Essa nova aliança é nós crermos no que Ele fez ali na cruz. E ali na cruz nos concedeu todas as coisas. Ali na cruz foi justamente para realizar aquilo que você não podia. Ali na cruz foi para te dar cura, aquela que você não pode. E tudo. Então nós precisamos testemunhar como cristãos o que nós pregamos na palavra. O que nós lemos e cremos precisa ser mostrado através da minha caminhada, do meu viver, do meu dia a dia. Porque isso é fator decisivo para que nós possamos aproximar as pessoas de Cristo ou distanciar as pessoas de Cristo. É a nossa vida, é o nosso testemunho. O pedreiro, desde da fabricação do processo dos banheiros, eu fiquei devendo ele também. Mas eu paguei todas as parcelas. E dessa forma também foi assim. O pintor da mesma forma. Por que eles fizeram novamente para mim? Porque eu sou bonzinho? Não. É porque gerou uma confiança. Gerou uma confiança. Então nós precisamos, irmãos, gerar essa confiança nas pessoas. Então o que Deus tem preparado para cada um de nós não poderá ser alcançado na nossa própria força.
E foi puramente pelo favor, pela graça de Deus, que a gente está aqui. E já começamos pequeno, porque já está cheio. Você entende? E eu disse assim: esse espaço vai ser cheio até dezembro. Dezembro nós vamos fazer o segundo culto. Amém, irmãos? E assim, olha, gente, assim que nós pagarmos essas contas, tá? Eu prometo para vocês que eu vou botar um ar-condicionado bem ali, de 36 mil BTUs. As pessoas, antes de quebrar isso aqui, pediram para desligar os ar-condicionados, que estavam muito frio. Mas aumentou o espaço. Hoje tem muita gente, está gerando fonte de calor. Mas eu garanto para vocês que daqui a 2, 3 meses é só aliviar a fatura. Aliviando a fatura, fé eu tenho. Eu vou lá e compro um ar-condicionado de 36 mil BTUs. Aí vocês, pastor, está muito frio, desliga. Eu prometo para vocês. Amém? Tudo é favor de Deus, irmãos. O favor de Deus, sabe, levará a receber coisas que você não merece. Então precisamos, eu te digo, sabe, o apóstolo Paulo, às vezes, quando se dirigia para o povo, ele fala: meus queridos irmãos, fazia quase como implorar. Implorava para que creiam na palavra que ele estava liberando. E a mesma coisa eu digo, meus irmãos, nós precisamos, como igreja, crer no evangelho da graça de Deus. Existe um favor que está sobre nós. Quando é que esse favor de Deus sai de nós? Quando nós nos enchemos de legalismo, quando nós nos enchemos de merecimento, quando nós nos enchemos de razão. O que tem de gente crente que não quer perder a razão, que não quer ferir a moral, que não quer se humilhar. Tem muita gente crente ferida. Tem muita gente crente não me toque. Irmãos, o evangelho da nova aliança fala de humildade. O evangelho da nova aliança fala de morrer para si. O evangelho da nova aliança fala de ser humilhado. Isso é o evangelho da nova aliança. Porque foi esse evangelho que Jesus veio ensinar para o seu povo, através dessa mensagem, queridos. Apareceu um negócio aqui, meu Deus. Ui, agora não sei tirar. Aleluia. Então, queridos, entenda, igreja, vida e convidados e visitantes, entenda que a obra da nova aliança não é baseada no que tu faz, mas é baseado no que Cristo fez. Amém? Coloca aí Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas capítulo 5, verso 4, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas: separados. Quem quer se separar de Cristo aqui? Quem quer se separar de Cristo? Ninguém quer? Ninguém quer. O que nos separa de Cristo? O legalismo. O que nos separa de Cristo? O nosso merecimento. O que nos separa de Cristo? A nossa razão. O que nos separa de Cristo? O nosso homem interior. O que nos separa de Cristo? A nossa justiça. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Hoje nós estamos inseridos numa nova aliança. A nova aliança fala do Antigo Testamento. Então todas as pessoas que estão hoje vivendo a nova aliança, mas com comportamento, com testemunho de antiga aliança, isso é legalismo, isso é justiça própria. Isso nos afasta do favor de Deus. Da graça tem descaído.
olha a seriedade. Quando alguém quiser ficar com a razão, mesmo você tendo razão, dê a razão para ele. Não saia debaixo do favor de Deus. A nossa justiça, o profeta Isaías diz que é trapo de imundícia. O nosso merecimento é trapo de imundícia. Sabe, queridos, eu quero que você saia daqui ciente disso, em nome de Jesus. Então, quando você tiver com a razão, mas alguém quer essa razão, dê a razão, não perca o favor de Deus. Porque, queridos, Deus nunca pedirá algo para você sem lhe dar o favor para realizar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Olhe para ela, dê um sorriso, diga: Deus nunca pedirá que você faça algo sem lhe dar o favor para realizar. Amém? Olha, queridos, Salomão, qual foi o favor de Deus sobre a vida dele? Foi um coração entendido, foi a sabedoria. E pelo fato dele ser um homem sábio, a sabedoria não humana, mas a sabedoria de Deus, a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá outro homem mais rico sobre a face da terra. Então, se algum de vocês está com dificuldade financeira, é falta de sabedoria para administrar aquilo que você ganha. Se você está com dificuldade no seu casamento, acredite, falta de sabedoria, não só da mulher, mas eu digo também do homem. Tudo é falta de sabedoria. A falta de sabedoria tem feito muitas pessoas andar, sabe, irmãos, cabisbaixo, porque não tem propriedade para desfrutar do melhor de Deus. Quando Deus, lá no Gênesis 6, versículo 8 e 9, a Bíblia deixa bem claro que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Era um homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. A Bíblia diz que ele era um homem justo e perfeito, mas o que fez ele um construtor daquela arca foi a sabedoria que Deus deu a ele. Ele não era um carpinteiro naval. Noé nunca tinha feito uma arca, um navio antes, não tinha ideia por onde começar. Então, se Deus pediu a ele, Deus deu os meios para ele realizar. Então, queridos, na linguagem do Novo Testamento, na linguagem da Nova Aliança, Noé era alguém que andava com Deus no Espírito. Quando andamos no Espírito, o resultado é integridade. Quando andamos no Espírito, o resultado é retidão. Quando andamos no Espírito, o resultado é cada vez mais ser um com Ele. O apóstolo Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas o que se vê hoje em dia são pessoas, às vezes, que não estão nem aí, querem fazer as coisas no seu próprio entendimento, não busca direção a Deus, não ora ao Senhor. Deus até está falando. E quando eu estou dando aula aqui do cursão, eu sempre digo que cada um de nós, cada um de nós existe um receptor. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um rádio. Na época, no interior, quem tinha um rádio era rico. Meu pai tinha um rádio. E eu cresci um rádio
com a capa de couro de alça, bem antigo, e o rádio ficava em cima do pitisqueiro. Pitisqueiro, olha só, acho que nem sabe, muita gente nem sabe o que é pitisqueiro. Um móvel de madeira que ficava lá, uns copos, umas louças, e ficava lá esse rádio. E em cima tinha uma enorme vara e um fio. Agora imagina só, queridos, aquilo ali não era ligado a nada, somente naquela antena. E a rádio ficava aqui em São Luís, a torre distante. Mas o que fazia lá no interior de Axixá, pegar lá no meio dos matos? Era um receptor que o rádio tinha. Quando você sintonizava nas ondas da rádio certinho, ele conseguia captar aquilo que estava sendo transmitido aqui em São Luís. É o receptor. Assim mesmo somos nós. Se nós não estivermos conectados com o Espírito Santo de Deus, Ele fala, mas se você não estiver na frequência do Espírito, você não vai captar aquilo que Deus está dando a direção. Às vezes nós estamos na frequência da alma, às vezes nós estamos na frequência da carne. A linguagem do Espírito é diferente, e é o que está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas, tudo que fala virou até jargão, é em nome de Jesus, mas precisa conhecer verdadeiramente Jesus. Quando você conhecer verdadeiramente Jesus, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida irá ser transformada. Há uma mudança. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Projeta para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Olha só o nosso desafio como igreja, mas todos nós com o rosto descoberto. Por que ele diz com o rosto descoberto? É livre do legalismo, é livre da lei. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele veio com as tábuas da lei da mão. Quando ele chegou embaixo, o rosto dele estava brilhando, era a glória de Deus. Era lá no tempo da lei, mas hoje em dia é no tempo da graça. Então, como é que nós vamos refletir a mesma imagem do Espírito? É livre da lei, livre do legalismo, livre da nossa justiça. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas todos nós com o rosto descoberto. Ele cobriu algo que ele adquiriu lá na lei, mas nós precisamos tirar. O véu foi rasgado, nós precisamos tirar, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o nosso desafio como igreja, nos tempos atuais, é ser transformados de glória em glória, na mesma imagem. Amém, queridos? É refletir Cristo. É as pessoas ver reflexos, características de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Por que que o apóstolo Paulo disse, Cristo em vós? Porque o nosso desafio é parecer com Cristo. Para isso, nós precisamos nos livrar de requisitos da antiga aliança, que é o Velho Testamento, em nós. A nossa mentalidade hoje precisa ser baseada na nova aliança, no Evangelho da graça, pelo favor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, queridos, ter favor de Deus não significa que você não terá problemas, mas o favor impedirá que os problemas o derrotem.
Diga isso para a pessoa do seu lado. Diga assim: ter favor não significa que não terá problemas, mas o favor impedirá que os problemas o derrotem. Amém, irmãos? O favor de Deus te impedirá que você paralise. O favor de Deus sobre a tua vida impedirá que você trave. Tem muita gente que diante de um problema, diante de uma dificuldade, paralisa, as placas colam, não vai, não tem atitude. Mas se nós servimos um Deus que é dono do ouro e dono da prata, nós servimos um Deus que é o médico dos médicos, nós servimos um Deus que diante do exército sanguinário de Faraó, sabe, fez o mar se abrir. Nós servimos um Deus, sabe, queridos, que fez um homem andar sobre as águas. Nós servimos um Deus que fez paralítico andar, que fez cego enxergar. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Então, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, queridos. Sabe, ter favor não significa que você não terá problema, mas o favor impedirá que os problemas o derrotem. Na vida nós passamos por muitos testes, acredite. Testes esses que a fé que você verbaliza irá ser provada. Por isso que tem um louvor. Eu não vou nem cantar, Cris, mas diz que toda vez que a minha fé é provada, Deus nos dá a oportunidade de crescer um pouco mais. Ele diz: nos desertos e vales, Ele nos dá a oportunidade. Tem momentos que às vezes nós estamos no deserto, mas tem momentos que nós estamos no monte. Então a vida é assim. Mas se um dia você estiver no deserto da dificuldade, lembre-se que existe um Deus que pode todas as coisas. Lembre-se que você serve um Deus todo-poderoso. E aquilo que a pastora Cida disse aqui: se existe algo que você não pode mudar, declare que assim como Ele é, você é deste mundo. Ele não tem nenhuma enfermidade, por isso você não tem. Ele tem saúde plena, então você tem saúde plena. Tome posse disso, declare com autoridade. Amém, irmãos? Aleluia. O favor é o selo de Deus sobre você. É o que te vai fazer ser destaque. Você pode não ser o mais bem cotado para aquela vaga do concurso. Você não pode ser, talvez não seja o mais bem preparado para aquela vaga que está lá na empresa, que está super disputada. O que te vai fazer tomar posse dela é o favor de Deus. Para isso eu preciso tomar posse, para isso eu preciso viver. E eu quero finalizar, queridas, aqui, que essa obra aqui, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar avançando, porque o favor de Deus está neste lugar. O favor de Deus está sobre todo aquele que entrar pelaquela porta. Eu tenho declarado, nesta igreja aqui, desde o início, eu vejo a mão de Deus operando. E quem tem crido, quem tem decidido semear nesta obra, tem colhido. Por isso eu quero desafiar você a continuar crendo. E se você sentiu de Deus de semear nessa obra, semeie. Eu não tenho condição de te pagar, mas Deus tem. Deus está vendo tudo. Tudo Deus está vendo. Eu fui chamado
edificar a obra do Senhor sobre esta terra, para dar um bom alimento através da palavra do Evangelho da Graça. E assim eu tenho feito. Que Deus cada vez mais possa derramar graça e favor sobre a tua vida, e que você possa crescer em graça e em conhecimento, para que você possa ter esse coração entendido para administrar a tua vida, a tua casa, os teus negócios, administrar tudo. A sabedoria é de Deus. Eu sou apenas o instrumento que vou liberar a palavra. E a palavra que eu quero liberar sobre você esta noite. Não busque merecimento para você. Não perca o favor de Deus. O nosso desafio, a nossa lição de casa é ser transformado de glória em glória, como na mesma imagem. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, para que nós possamos continuar. Quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus.